sou o Rodrigo e esse é o programa Conexão, que está diferente, né? Hoje nós estamos aqui em São Paulo, na Fits Sport, que é a academia mais bonita da cidade, para entrevistar o modelo Américo Neto. Eu agradeço a sua presença, Américo, estou super feliz. Muito obrigado, Rodrigo, eu agradeço pela oportunidade. Todo o pessoal da equipe da Conexão, é um motivo de alegria de estar aqui no seu programa. Américo, eu quero saber como é para você ter participado do clipe É Hoje, da MC Ludmilla, como surgiu esse convite? Então, Rodrigo, tudo começou através do Facebook. O jornalista Roberto Rodrigues, da agência de comunicação Talent Mix, fez uma publicação no Face falando sobre o novo clipe da Ludmilla, que estaria sendo gravado e que estaria selecionando os modelos, né, para estar participando. E em seguida eu mandei meu material para o e-mail da agência, da Talent Mix, e assim aguardei, né? Após uma semana, o Cláudio Júnior entrou em contato comigo, que ele é da assessoria de imprensa, e me comunicando que eu fui aprovado, né? Eu passei na seleção para fazer o papel do Homem Forte no clipe da Ludmilla. Você já tinha atuado em outro projeto? Eu já fiz um clipe, mas um projeto bem menor, né? Que inclusive foi um clipe de rap, né? Sobre musculação, sobre, né, essas coisas do mundo fitness. E fiz outros trabalhos, né? Na TV participei do programa do Gugu ao vivo, né? Participei do Rodrigo Faro, da Eliana, entre outros, né? Que deu uma visibilidade nacional muito boa. Você já acabou tendo uma experiência melhor também nessa parte de atuação, a partir dessas participações. Com certeza, para mim foi uma experiência muito válida, né? Eu aprendi muito e foi muito bacana. Eu fiquei muito lisonjeado de ter participado do clipe. Qual foi a ideia, né, da sua participação no clipe? O que você fez no clipe assim que te deu essa projeção? Então, a minha ideia era de transmitir um homem forte, um homem seguro, confiante, aquele homem alfa, né? O personagem exigia isso. O clipe É Hoje, da MC Ludmilla, já alcançou mais de 40 milhões de acessos. Como você se sente, né, parte deste projeto? Porque para você, né, você participou desse projeto e foi um sucesso, né? E é um sucesso. Com certeza, o clipe ele alcançou nível internacionais, né? A Ludmilla, ela começou como a MC Beyoncé, né? E depois que estourou, virou essa marca muito grande que é a Ludmilla, a MC Ludmilla. Para mim foi um motivo de orgulho de estar participando desse projeto grandioso, esse projeto muito gostoso. Foi muito bacana. As pessoas te reconhecem na rua, né? O vídeo já passou algumas vezes na mídia em geral, na Globo, na Record, no SBT. Como que é para você isso? É engraçado que todas as vezes, até no Fantástico, né, quando passou uma reportagem dela, aparece justamente a minha parte, né, a parte que eu tô atuando, que eu tô, né, fazendo as poses. E assim, é muito engraçado que aí o pessoal me manda mensagem: Américo, tô te vendo aqui, passou na Globo, passou no Fantástico. Então assim, é muita visibilidade e ao mesmo tempo eu fico muito feliz por isso. E assim, alguém fora os amigos que tem acesso, alguém na rua já te reconheceu? Já, inclusive nos shoppings, né, eles olham assim, né, ficam em dúvida: acho que é ele, né, vamos tirar uma foto, bacana. Você teve acesso à cantora, como ela é? Sim, olha, o que me surpreendeu foi a simplicidade da Ludmilla. Ela é de um carisma tremendo. Você já participou do concurso Garota e Garota Fitness Brasil. Você acredita que esse foi um grande divisor de águas para que você pudesse participar de outros projetos? Tudo começou através do concurso Garota e Garota Fitness da agência, né, Fitness Model. Foi assim o início da minha carreira, né? Eu vim do Mato Grosso do Sul. Quando eu cheguei em São Paulo foi a primeira oportunidade, né? Eu sempre fui esportista, né? Gostei de várias modalidades, mas em especial a musculação, que eu fui me desenvolvendo e me encontrando ali. E você tem desenvolvido algum outro trabalho? Atualmente eu só estou dando mais ênfase na minha carreira acadêmica, né? Agora eu estou cursando Educação Física e fazendo pequenos trabalhos como modelo. Como é a sua rotina para manter o corpo? Quais são as atividades que você faz, o horário que você levanta, a primeira refeição, como é?
É muito corrido, é puxado, mas eu sou muito disciplinado, então eu sou regrado na alimentação, como a cada 3 horas, né? Uma dieta bem balanceada e aliada com exercício físico, condicionamento e tudo mais. E que horas você acorda, que horas você dorme? Então, eu acordo cedo, em torno de 6, 6h30, já estou acordando, faço um aeróbio de manhã, já vou preparando todas as minhas refeições e durante a tarde vou seguindo a minha agenda. Você, além de academia, tem um outro hobby, que é andar de bicicleta. Como surgiu isso na sua vida? Então, a bike eu fiquei completamente apaixonado quando eu fui embora para Florianópolis. Eu morei lá um ano e lá é uma cidade muito saudável. Então, todo mundo pratica um esporte, todo mundo tem uma bike. Lá o pessoal vai trabalhar de bicicleta. Então, eu comecei a gostar de bike, do ciclismo, quando eu morei em Florianópolis. E através disso, eu fui criando um hobby tremendo que hoje eu estou apaixonado e todas as vezes eu estou fazendo ciclismo. Bacana. E você anda de bicicleta todos os dias? Como que você faz? Não está dando todos os dias, em Florianópolis eu andava. Hoje, aqui em São Paulo, estou andando pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Só que eu ando, tenho uma bike speed, né, de estrada, e aí eu corro 50, 80 quilômetros cada vez que eu faço um treino. E você normalmente anda de bike onde, aqui em São Paulo? Procuro ir nas ciclovias, né, no Parque Ibirapuera, né, inclusive eu estava na inauguração da ciclovia da Paulista, que foi, para mim, foi fantástico, uma ideia muito boa, né, gostei, e nessas vias mais acessíveis, né, que dá para mim estar com a bike junto com os carros. Você é de qual estado, né? Porque eu sei que atualmente você mora em São Paulo, mas de onde você veio e por que vir para São Paulo? Então, eu sou do Mato Grosso do Sul, nasci em Campo Grande e fui criado a minha adolescência toda em Angélica. Minhas raízes sempre esteve lá, né? Na vida conterrânea, nos meus hábitos da fazenda, do sítio. Então, eu sempre vinha para São Paulo para visitar o meu irmão mais velho. Ele morava aqui em São Paulo, sempre morou, e eu ficava apaixonado, né? Via os prédios, via tudo, as coisas, e tinha esse sonho de vir morar aqui. E pela oportunidade, né? Eu sempre quis buscar essa carreira de modelo, e no Mato Grosso do Sul não tem essa visibilidade, né? E aí que eu vim de vez, eu tinha 18 anos de idade, vim para São Paulo e estou até hoje, sou apaixonado. Fiquei super feliz com a sua participação aqui no programa Conexão, né? Gostaria também que você deixasse as suas redes sociais, para que as pessoas possam te procurar, né? E acompanhar o seu trabalho. Muito obrigado, Rodrigo. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa Conexão. Agradeço pelo convite. E minhas redes sociais, como o Facebook e o Instagram, é americo.neto. E o e-mail é americo.neto@msn.com. E também gostaria de agradecer a Fitz Esportes por ter cedido espaço para a gente fazer nessa academia muito bonita aqui em São Paulo, né? Vocês também estão acompanhando aqui embaixo onde ela fica, para que vocês possam também conhecer. Olá pessoal, estamos aqui no estúdio ao vivo com o fundador da The One Invest, que atua há mais de 10 anos na Bolsa de Valores, desenvolve cursos e treinamentos para os novos operadores e é considerado um dos mais influentes especialistas no mercado brasileiro e americano. Ele é o Wesley Lima. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Boa tarde, eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com você essa tarde para falar um pouquinho da minha experiência. O prazer é meu. Wesley, eu já vou começar com uma pergunta, né, atual, né? A gente ouve muito falar a respeito, e eu queria que você desse a sua opinião a respeito de como você considera o mercado brasileiro, se ele precisa realmente se renovar. O mercado brasileiro está passando por um processo de uma carência econômica muito grave. E qual que é o problema dessa carência econômica? As pessoas estão ficando sem dinheiro. Hoje a taxa de inflação prevista até o final de ano é de 9,5%. Isso tira dinheiro do trabalhador, tira condições do cara ter poder de consumo. A produção industrial do país tem caído muito, isso gera desemprego, gera mais pessoas na informalidade, sem dinheiro. Então isso diminui muito a rentabilidade. Então tem que ter uma mudança geral, adaptar a economia
para que ela volte a crescer, para que as pessoas voltem a ter dinheiro e possa, junto com o consumo, de forma adequada, fazer o país voltar a crescer. Isso é importante. E quais são os meios para isso, na sua opinião, que a gente vai conseguir melhorar isso de alguma forma? Bom, o grande problema é que para a gente não tem o poder de tomar essa decisão. Essa decisão acaba sendo uma decisão governamental, né? O governo, ele consegue reestruturar, ele consegue comandar a estrutura política do Brasil, a estrutura econômica, através de alguns planos, através de um plano econômico, através de um plano fiscal. E pelo que eu percebo, o grande problema hoje atual do Brasil é na parte fiscal. Né? O que está acontecendo com o Brasil? O Brasil está sangrando economicamente. A gente vê que a maioria das... Isso é uma coisa simples. É como se fosse uma dona de casa, um trabalhador normal. Se ele ganha 3 mil reais e gasta 4 mil reais, vai ter uma hora que não vai dar, não tem como. Ele vai ter que arranjar dinheiro de algum lugar. Se ele ganha 3 e gasta 4 mil reais, ele vai ter que arranjar. Esse gargalo fiscal ele tem que ser estocado. Então, o Brasil, o que ele está fazendo? O Brasil, o que a gente está arrecadando não está sendo suficiente para pagar as contas do governo. Então, acho que de imediato, a primeira coisa que fazer é reestruturar. Como que a gente reestrutura? O governo ele consegue fazer isso de duas formas, de uma forma passiva ou de uma forma ativa. A forma passiva é uma forma que tem sido feita constantemente, que é com o aumento de imposto. Mas aí fere você, me fere quem está assistindo em casa. Porque a gente tem que tirar dinheiro do nosso bolso para manter essa estrutura que está errada. E a formativa é investir em estrutura, é investir em educação, investir nas empresas, gerar emprego, que é uma forma um pouco mais complexa. Mas eu acredito que temos que chegar nisso, né? O que eu ia te perguntar também em seguida, né? Com essa questão da gente ter que economizar, entendeu? E as pessoas e as famílias terem que fazer esses ajustes, como fazer isso da maneira mais eficaz, para que não possa atrapalhar tanto, né, a rotina deles. E isso é um problema, porque o que eu tenho visto por aí é que todo mundo quer gastar, todo mundo tem sonho de consumo, todo mundo quer melhorar o carro, todo mundo quer melhorar a casa. Mas dinheiro da onde? Inclusive a gente está passando por um processo de recessão em que o dinheiro não está entrando. Então, tem uma coisa que o brasileiro não tem, que é a educação financeira. A gente precisa estudar, a gente precisa ter educação financeira. Então, para você que está assistindo em casa, você quer ter mais dinheiro, você quer prosperar na sua vida, umas dicas importantes. Primeiro, você não pode agir como governo. Você tem que saber a quantidade exata do que entra de dinheiro para você e a quantidade exata de dinheiro que você gasta. Então, em algumas planilhas simples que a gente consegue na The One, por exemplo, a gente tem planilhas de finanças pessoais. Essas planilhas simples, elas conseguem fazer o quê? Pegar aquilo que você ganha, colocar dentro do bolo e ver aquilo que você gasta. A partir do momento que você ter uma noção geral do qual que é o fluxo que o seu dinheiro está tendo, aí você consegue se programar para ver necessidades e ver prioridades para você conseguir economizar dinheiro ou talvez realizar sonhos pessoais, troca de carros, viagens e assim por diante. Mas tudo se resume a uma coisa que é uma coisa muito difícil no Brasil: educação financeira. Aprender a lidar com dinheiro é uma coisa que o brasileiro não está acostumado. Né? Não está acostumado. Então, primeiro a pessoa tem que se organizar. Ela tem que saber aonde ela gasta, aonde ela entra dinheiro, para se em casos de emergências, que é o que está acontecendo agora, muitas pessoas ficando com pouco dinheiro, ela saber o que ela pode cortar, o que ela pode manter. E essa educação financeira, você acha que é importante começar quando? Desde criança? Né? E como fazer isso com uma criança? Porque depois que a pessoa cresce, fica mais difícil, né? Depois que cresce é muito mais difícil. Isso, infelizmente, é uma cultura que a gente não tem nas nossas escolas tradicionais. Mas você que é pai, que você está em casa, você pode ajudar isso simplesmente. Em vez de dar simplesmente uma mesada para o seu filho ou um pouquinho de dinheiro, orientar ele como o valor do dinheiro, como ele gasta o dinheiro, como ele faz para economizar, para conseguir comprar um brinquedo que ele queira. Poxa, Wesley, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu faço assim? Educação. Conversa, sempre é importante. Porque se a gente depender das escolas brasileiras, as escolas brasileiras elas não fornecem isso, né? Mas é uma coisa que, se implantada de criança, é muito mais fácil. É muito mais fácil. A criança já cresce com essa maturidade. Que é uma visão, por exemplo, do americano. É uma forma de americano aprender a lidar com dinheiro. O americano, a partir de uma certa idade, ele já tem conhecimento do que é um CDB, do que é um CDI, do que é um tesouro, do como funciona a Bolsa de Valores. E hoje eu me surpreendo quando eu vou nos meus workshops que eu falo sobre Bolsa de Valores, por exemplo, que é e ninguém tem a menor ideia do que se trata. É igual com aviar, né? Só ouviram falar? Só ouviram falar. Segundo o economista Paulo Rabelo de Castro, quem está doente não é a sociedade, sim o governo, né? Quem precisa realmente de uma mudança é o governo. Você partilha da mesma ideia?
Compartilho, eu acho justo. Eu acho que o Brasil, ele partiu, o Brasil ele está, para exemplificar melhor, a política e economia são coisas que têm que andar separadas. Lógico que elas acabam sendo, as ordens acabam vindo no mesmo lugar, mas a gente tem que ter liberdade econômica. O Brasil ele vem passando por um período não de falsificação, mas de uma demonstração de inverdades. Um exemplo simples. Ano passado inteiro a gente passou por um processo eleitoral, né, no qual falava-se que a inflação estava controlada, de que os preços estavam normais. Ativamente, um governo que pensa, um governo que interfere menos, ele iria na ferida, ele iria lá para tentar cicatrizar o que está acontecendo de errado com a inflação. E o que o governo brasileiro fez? Ele acabava usando empresas públicas, Petrobras, Eletropral, para subsidiar gasolina. Então isso é uma forma de mascarar. Então essa intervenção do governo direto na economia e não deixar ela fluir do jeito que ela flui é muito ruim, é muito mal. É como se fosse uma erva daninha onde não é para ter, né? Então eu acho que o governo ele influencia muito negativamente, sim. Mas você acha que é justo culpar apenas o governo dessa crise e não a sociedade? Não. A gente entraria numa discussão muito ampla do que é justo ou não. Mas é óbvio que não, porque se eu sou cidadão e você também, pelo simples, alguns pontos, poxa, eu tenho direito a voto. E quando eu voto um representante, a pessoa que está lá, aquela pessoa que está te representando, teoricamente um político, ele representa um voto de uma maioria, de uma massa na qual acredita que ele é representação daquilo que ele não consegue falar, né? Qual que é o grande problema? Então, se os políticos no Brasil eles estão conduzindo a administração pública dessa forma e fomos nós que elegemos esses mesmos políticos, então a gente realmente tem grande culpa em relação a isso. Não tem como fugir, né? E uma outra coisa é que o brasileiro é um povo também que ele consegue transmitir muito fácil a culpa de tudo para outras pessoas e muitas poucas vezes a gente assume as nossas responsabilidades pelos nossos atos, né? De dar uma furadinha de fila aqui. Então isso parece que é uma coisa ruim que está impregnada na cultura brasileira que a gente tem que mudar também. Você é fundador da The One Invest, Sim. que é uma empresa que atua e comenta muito sobre investimentos. Como você, como empresa e a sua equipe avaliam essa crise? A crise econômica, ela é prejudicial para todo mundo. Ela é prejudicial para todo mundo, porque se a gente imagina, por exemplo, falando de bolsa de valores, o que leva uma empresa a ir para a bolsa de valores? Quando uma empresa ela tem capital fechado, que ela é só minha, se eu quero ir para a bolsa de valores, eu estou à procura de novos sócios, eu estou à procura de novos investimentos. Se eu estou à procura de novos investimentos, eu quero crescimento para a minha empresa. Se eu quero crescimento, passa-se pela minha cabeça que eu vou gerar novos empregos, que a economia vai crescer, que as pessoas vão ter mais dinheiro, vão ter como gastar. Crise faz o quê? Faz o processo inverso, faz as empresas encolherem, fazem as empresas ficarem menor, aumenta o desemprego, aumenta o número de pessoas que não estão mais trabalhando e isso é péssimo. Então, todo momento de crise, qualquer pessoa tem que olhar, avaliar e ver que é ruim para a sociedade como um todo. Porém, falando em investimento, nas crises existem grandes possibilidades da gente conseguir ganhar dinheiro com isso. É óbvio que para você conseguir ganhar dinheiro dentro de uma possibilidade de crise, com o país indo mal, você tem que levantar a poeira. Você tem que tirar a nádega da cadeira e partir para ação. Então tem que estudar, tem que planejar e não pode deixar a responsabilidade dos atos da sua vida simplesmente pelo governo. Então a gente acredita fielmente que mesmo em processo de crise, as pessoas, por exemplo, os alunos que são da The One, treinados e muito bem treinados para operarem em bolsa de valor, eles vão operar, o país estando bem ou o país estando mal. Mas a grande mensagem é, a crise do governo ela não pode ser nossa. A crise a gente tem que superar, tem que implementar, a gente tem que crescer e aproveitar para tirar proveito dela. Muito bem. Se você quiser participar aqui com a gente, né, mande um e-mail aqui, faça sua pergunta para o Wesley. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já.